Continuação da 8ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, relativa à primeira sessão de julgamento das contas dos exercícios de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, sob a responsabilidade do gestor Rui Barbosa Fernandes. Senhoras e senhores vereadores aqui presentes, nobres servidores, ao público que nos assiste, nosso boa noite. Solicito inicialmente a secretária Cristiane Piero Luna que proceda à chamada nominal dos vereadores. Alípio Ferreira de Lima Filho. Presente. Cícero Sebastião dos Reis Silva. Presente. Cleusa Barbosa Véspoli. Presente. Fábio Júnior dos Santos. Presente. Jerônimo Francisco de Melo. Presente. Luiz Henrique de Castro. Presente. Luiz Júnior Antunes Coelho. Presente. Paulo Ângelo Lopes da Silva. Presente. E eu, Cristiane Pinheiro Luna, presente. Havendo então um quórum regimental, sob a proteção de Deus, em nome de todo o povo de Desterro do Melo, eu declaro reiniciados os trabalhos desta 8ª reunião extraordinária. A reunião foi interrompida em relação ao pedido de vista do excelentíssimo senhor vereador Jerônimo Francisco, relativa às contas de 2007, para que fosse encaminhado o ofício à Prefeitura de Desterro do Melo. A Prefeitura respondeu através do ofício 119, a qual solicito à secretária que proceda à sua leitura. Ofício 119/2021, de Gabinete da Prefeita, data de 18 de junho de 2021. Assunto: resposta ao ofício número 92/2021. Excelentíssimo senhor vereador Jerônimo Francisco de Melo. O município de Desterro do Melo, por sua representante legal, vem por meio deste, em resposta ao contido no ofício 92/2021, informar que a certidão de número 5772017, oriunda da inspeção ordinária número 760.039 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente à prestação de contas do exercício de 2007, instituiu a ação de execução civil, processo eletrônico de número 50.0.289.15201.8.8.13.0056, em trâmite na primeira vara civil da comarca de Barbacena. Atenciosamente, Desterro do Melo, 18 de junho de 2021. Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, Prefeita Municipal. Bom, considerando a resposta do ofício e que a reunião foi suspensa justamente em relação ao pedido de vista do senhor vereador Jerônimo, eu solicito então o posicionamento do vereador Jerônimo e retomo então a primeira discussão das contas de 2007. Senhor presidente, pela ordem. Na verdade, agora veio um ofício realmente de acordo com pelo menos o que está acontecendo. Na questão da tramitação do processo aí, eu estive até dando uma olhada nesse processo e o que procede lá é o seguinte: o prefeito da época, doutor Rui, ele alega a prescrição. Na verdade, ele nem questiona se é devido ou não a restituição aos cofres públicos, mas alegando a prescrição. Então, assim, para ser interessante que foram ofícios diferentes. Quando eu solicitei na comissão o posicionamento do Executivo, veio a resposta que o Executivo não tinha conhecimento de nenhuma cobrança. Em segundo momento, a resposta veio que existe realmente uma ação de execução que tramita na primeira instância em Barbacena. Pois bem, então, realmente existe esse processo de execução
e já houve seus questionamentos, me parece que ele está aguardando apenas o julgamento, lá, o sentenciamento. E a defesa, né, no caso do prefeito, apenas alega a prescrição, né, do débito para não pagar, né, ao município. O município já recorreu, a advogada da prefeitura já se manifestou, falou que é devido, né, o valor é devido, e o prefeito à época, Dr. Rui, só alega a prescrição. Pois bem, então se quiser continuar o julgamento, né, diante disso, pelo menos todo mundo já fica sabendo que existe um processo, uma cobrança judicial, né, de valores do Fundeb, na época era Fundeb, né, relativos ao exercício 2007. Certo? Uma outra coisa que eu consegui perceber ali também é que o gestor, na época, ele alega que esse valor era 118 mil, esse valor teria sido transferido para uma outra conta. Mas aí fica aquele questionamento: para que você tira o dinheiro da conta do Fundeb para depositar em outra conta, que não é para gastar com o fundo da educação? Tá certo? Então, foi isso que levou, né, a essa inspeção ordinária do tribunal, e que detectou o fato, né, de que realmente houve essa retirada do dinheiro, na época 118 mil, da conta do Fundeb, e foi colocado em outra conta, que não era a conta da educação. Tá certo? Então, o tribunal fez esse levantamento e ele teve, né, todo o tempo, a maneira de recorrer, e recorreu, e na verdade chegou no final, saiu a certidão positiva de débito, que hoje estaria a prefeitura cobrando, né, e ele ainda em defesa alegando a prescrição. Obrigado. Só é preciso esclarecer com relação a essa transferência desses valores de uma conta para outra, que essa transferência não teria sido feita pela prefeitura, e sim pelo próprio Banco do Brasil, onde ele abriu uma segunda conta com a mesma função e outra numeração. Foi isso que foi apresentado na defesa aqui junto à comissão. Não que essa transferência tenha sido feita pela prefeitura, e sim pelo Banco do Brasil. Foi o extrato que foi apresentado para nós aqui como defesa, que essa transferência teria sido feita pelo banco, pelo próprio banco, extinguindo uma conta e abrindo outra, com a mesma função, só que com outra numeração, onde nós também não entendemos qual foi o motivo, mas essa transferência teria sido feita pelo Banco do Brasil. Mas continua a persistir a dúvida aí, se realmente o dinheiro foi gasto com a educação. Porque se tivesse sido gasto com a educação, né, eu acho que já conseguiria justificar, junto ao Tribunal de Contas e junto ao Ministério Público de Contas, o valor gasto, apesar de contas diferentes. Então, eu acredito que esse valor não foi gasto com a educação. Muito obrigado. Continua ainda em discussão, a primeira discussão específica relativa ao exercício de 2007. Bom, em específico, em relação às contas de 2007, nós percebemos que realmente existe uma execução judicial, e eu queria deixar bem claro até aqui a questão, quando se fala de questões políticas, a ação à época é de 2018, né, foi interposta na época pela prefeita Márcia Cristina Amaral. Isso mostra justamente a retidão e o cumprimento das obrigações aí em relação a essas questões de certidão do tribunal. Como eu já havia dito, em relação a todas as demais contas, não existe mais qualquer possibilidade de multa ou questões decisivas, até porque o Tribunal de Contas não se manifestou a respeito dessas, novamente, né, a respeito dessas outras contas. Já em relação ao exercício específico de 2007,
eu entendo que é a única conta que não está efetivamente sepultada, né? O próprio gestor afirmou nesse plenário que vai ganhar ação judicial, a prefeitura está do outro lado da ação, mas isso é uma coisa que eu, na minha simplicidade de advogado, afirmo que não existe ação ganha enquanto não há o trânsito em julgado. Então eu prefiro aguardar justamente o posicionamento judicial, né, esse resultado desse processo na justiça, e que se eu tiver que cometer algum pecado, que eu cometa por excesso, não por falta. Então, assim como eu afirmei todas as outras contas, de forma técnica, eu pautei o meu voto aqui e vou pautar o meu voto também de forma técnica em relativa às contas de 2007, considerando sim que são, né, as únicas contas, ou o único processo, eu não vou dizer específico em relação às contas, porque realmente o parecer do tribunal também já teve tudo que ser feito, já emitiu certidão, mas é um único processo judicial realmente que ainda pende em relação a essas contas. E vai ser dessa forma que eu vou pautar, né, o meu voto aí nesse sentido. Senhor presidente, só para falar que eu concordo em parte com a fala de Vossa Excelência aí, que o ex-prefeito teve aí alguma contradição aí e muitas vezes durante esse processo ele disse que os tribunais erram e ele depois no mesmo dia afirmou que vai ganhar a ação. Então, aí um pouco de incoerência da parte dele. Senhor presidente, boa noite à mesa diretora, os novos colegas e todos que estão nos ouvindo. Gostaria de dar meu posicionamento também, mas antes de entrar no mérito do danerário ou não, refrescar a cabeça, né, de somente quem está nos ouvindo, por que as contas de 2007 foram rejeitadas. Foi por abertura, né, de crédito especial, sem cobertura, e também abertura de crédito suplementar, também sem cobertura. Os valores, por exemplo, de especial foram de R$ 121.053,38, e o valor do crédito que ele abriu sem autorização aqui da Câmara da época, para crédito suplementar, no valor de R$ 239.213,90. Então, o gestor Rui Barbosa, na época, posteriormente, quando recebeu o processo, ele fez sua defesa, apresentou novamente, né, a defesa que ele trouxe nas outras contas, que era sobre a lei que estava para ele, segundo o seu entendimento, o direito a partir da LDO, e o Tribunal de Contas, né, falou que os argumentos da defesa não foram suficientes também para afastar a irregularidade. Um outro ponto interessante, né, lendo no processo, até na última sessão, na continuação da sessão, o vereador Jerônimo disse que era a suplementação muito excessiva da época. Para quem está nos ouvindo, né, votar do orçamento e depois o prefeito, né, pode pedir um aumento aí de suplementação, que seria uma autorização para ele gastar mais. E na época foi autorizado pela Câmara da época 40% de suplementação. O que o tribunal, depois até o conselheiro vem falar, que foi até uma irresponsabilidade da Câmara da época e também do prefeito de pedir a suplementação e da Câmara aprovar, porque quase que você dobra o orçamento da época. Para ter ideia em valores, né, 40% de suplementação da época daria R$ 1.817.000. E além da suplementação de 40%, ele gastou 45,27%, então 5% a mais ainda, que foi no valor de R$ 2.056.000. Então, um valor muito alto, né, para a gestão da época. E assim, para ele usar, né, de acordo com as necessidades do município, mas um valor que, além de modificar o orçamento, o tribunal considera aí desnecessário e muitas vezes macula realmente o que o orçamento serve, o planejamento do município serve. Então, assim, somando todos esses créditos aí, ele superou em 6,40% a despesa que estava autorizada. E é muito importante a gente ver, nós tivemos aqui acesso ao processo,
uma parte aqui, né, do parecer do conselheiro, ele fala que o planejamento governamental na época foi ineficiente, porque fez 2 créditos sem autorização da lei, fez uma suplementação de 40% ainda, e né, tem essa questão do Fundef na época que está gerando esse processo aí de dano erário. Então, assim, a gente vai vendo que são coisas que ele fez na época aí, muito além da lei exigente e assim, muito acima do que poderia nosso impedimento ser gasto ou conveniente para mudar o orçamento. Eu queria ler também uma parte aqui do processo, um momento, por favor, que o conselheiro ele fala um pouco sobre esses gastos. Só um momento, eu vou abrir aqui. Senhor vereador, até esqueci de deixar aí, de repente tem um voto aqui também, que estava separado aqui. Tá, obrigado. Eu vou abrir aqui no celular. Obrigado. Achei, isso bom. Desprezar as normas pertinentes à elaboração do orçamento significa reconhecer que deixou ele de ser uma conjunção de objetivos comuns entre o Executivo e o Legislativo, para se tornar peça de ficção ou instrumento da vontade preponderante do administrador público, tornando-se despecienda, então, a limitação legislativa para abertura de crédito. Resumindo, né, que essa abertura de crédito de 40% na época ela, foi irresponsável. E ele fez isso, claro, com a autorização da Câmara da época. E, além disso, ele teve esses créditos, né, mudados aí. Além disso, né, vale ressaltar um resumo aí por que o Tribunal de Contas negou as contas do senhor Rui Fernandes. Um resumo rápido sobre a irregularidade da abertura de créditos adicionais e da realização de créditos orçamentários. O balanço orçamentário apresentou irregularidade. O quadro de apuração de receita e despesas apresentou divergências. O balanço patrimonial não foi elaborado de forma correta. A dívida flutuante apresentou divergência. As variações patrimoniais apresentaram divergências. O relatório de controle interno não foi elaborado conforme a Instrução Normativa 7 de 2007. Foram apuradas divergências na análise comparativa dos dados consolidados. Foram detectadas divergências do confronto entre a prestação de contas apresentadas e demonstrativo dos relatórios de gestão fiscal. Foram detectadas divergências no confronto entre a prestação anual apresentada e o sistema de demonstrativo de ensino. E foram apuradas divergências de aplicação com relação ao Fundeb, que é esse valor, né, de mudança das contas que a defesa traz como o Banco do Brasil da época abriu uma conta sem uma comunicação prévia da Prefeitura, mas com o mesmo sentido. Porém, o Tribunal né, vai julgar realmente isso, como o presidente da Câmara, que o Fábio disse, ainda está em processo. Então, para a gente julgar essas contas, sabendo que tem um processo de ressarcimento para a Prefeitura, é uma responsabilidade muito grande. Todas as contas, é a única que realmente não teve processo findado ainda. E pode ser que a Justiça o absolva, como o depoente disse, mas há grandes indícios que ele vai ter que apresentar provas muito grandes de realmente o que ele gastou, porque as provas que ele traz, que ele gastou, foi fotos lá da biblioteca. E, pelo menos aqui, não tive acesso a provas contábeis, a não ser os extratos aí da movimentação do banco, que não houve realmente, né, segundo a defesa, essa autorização aí. Eu gostaria de, para finalizar a minha fala, de trazer 3 quesitos que, no meu entendimento, é muito importante. O Tribunal de Contas aqui, ele cita esses 3 quesitos. Entendeu que o município de Desterro do Melo inadvertidamente autorizou de forma genérica a abertura de créditos especiais na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
Quanto aos prédios suplementares, considerou não constar nos autos em análise nenhuma autorização legal para abertura, o que ratifica a irregularidade apontada pela unidade técnica, concluindo que o município não cumpriu os ditames constitucionais legais acerca da gestão dos seus recursos financeiros. Que, resumindo, né, o município abriu esses 2 créditos sem autorização da Câmara na época, sem autorização legal. Considera-se também que salientou que, embora seja de competência privativa do chefe do Poder Executivo, iniciativa de lei relativa ao orçamento anual e a função precípua do Legislativo Municipal analisar e aprovar a referida lei, não se deve desconhecer que o planejamento é ferramenta essencial na gestão adequada e eficiente dos recursos públicos, o que, no caso, em tela, a LOA autorizava a abertura de créditos adicionais suplementares no percentual de 40% das dotações orçamentárias, o que poderia descaracterizar o orçamento público, instrumento de planejamento, organização e controle das ações governamentais, que é o puxão de orelha que o tribunal deu à Câmara da época e ao Executivo, né, da época, por ter feito essa suplementação, que no meu entendimento é excessiva, de 40% já no orçamento que já estava aprovado. Né? Então, até para nós e para as futuras legislaturas, né, a gente tem muita responsabilidade em aprovar essas mudanças de orçamento, porque futuramente a gente pode, né, ser cobrado por isso. E para finalizar, neste contexto, considerando que compete ao Tribunal de Contas zelar pela boa e regular aplicação de recurso coletivo, fundamentada na elaboração de orçamento pautado em normas e critérios fáticos que aproximam da concreta realidade do município, opinou o Ministério Público de Contas pela recomendação ao chefe do Poder Executivo da adoção de medidas para o aprimoramento do planejamento de forma a evitar a suplementação excessiva e o Poder Legislativo Municipal para, ao apreciar e votar na LOA, atentar para a inserção no texto legal de autorização excessiva para abertura de créditos suplementares, evitando distorção no orçamento, destacando ainda a necessidade do monitoramento por parte dessa Corte das Contas, das recomendações procedidas quanto à análise das contas do exercício subsequente. Então, eu quis ler essas partes, que são até termos muito técnicos, mas para fundamentar aqui o meu posicionamento, o meu voto, e para quem está nos ouvindo, entender que, além dele não ter tido autorização legislativa na época, fez uma super suplementação, essa sim com autorização da Câmara, e teve aí mais de R$118 mil que estão sendo questionados na Justiça Comum, né, para ver se realmente ele causou um dano erário ao município, que seria um desvio de verba, ou se realmente não, foi uma parte técnica, um erro técnico. Então, através dessa fundamentação aí, e dessa dúvida ainda de não ter o julgamento sobre o seu processo de dano erário, eu concordo com o tribunal pela rejeição das contas. Muito obrigado. Então, a suplementação de 30%, né, que seria aceitável. Houve uma suplementação de 40%, né, isso com a aprovação da Câmara, onde o Tribunal de Contas entendeu que isso era absurdo, mas já aconteceu em legislaturas anteriores a suplementação de até 60% do orçamento. E o que a gente vai dizer disso? E eu acredito que essas contas da suplementação de 60% foram aprovadas por essa casa. Então, fica aí também essa dúvida, né? Que agora também, como eu concordo, nós precisamos realmente prestar atenção na hora da montagem da organização desse orçamento. Como, né, acharam errado, o tribunal achou que é errado, muito, né, 40%, já aconteceu aqui nessa casa de se aprovar 60%. E as contas terem sido aprovadas mesmo assim, né? Então, fica aí essa pontinha aí para a gente poder pensar e refletir, né, para não cair nesse mesmo erro. Vereadora Cristiane, no meu entendimento, se para mim 40% já é mais, então 60% para mim é um absurdo, independente de quem é o gestor. Eu estou aqui para fazer julgamento político da figura do senhor Rui ou de outro. Então, na figura que a gente está analisando aqui, desculpa, na figura não, na matéria de 2007, 40% para mim é um absurdo.
e esse puxão de orelha eu acho válido, principalmente para nós termos aqui muita responsabilidade sobre isso. E se na época eu tivesse, né, votando essas contas de 60%, eu também ia contra. Então, independente de quem é o gestor, né, se conseguir fazer um julgamento técnico, eu continuo, né, no meu entendimento aí, além dessa suplementação, essa dúvida do onerário e esses créditos adicionais aí sem cobertura e sem autorização, no meu entendimento, isso leva tudo à rejeição. Muito obrigado. Senhor presidente, como dito pela vereadora Cristiane, pelo Cícero, é preciso sim, nos dias de hoje, a gente que está aqui, prestar muita atenção no orçamento e fazer um orçamento justo que ele seja cumprido, né? E, pelo que parece, aí, houve muitos erros de planejamento na época. Né? Senhor presidente, pela ordem. Gostaria só de complementar aqui a fala da vereadora também. É o seguinte, a questão da suplementação excessiva, eu acho que isso aí é a Câmara que não foi muito positiva na época, porque se concede um valor tão exorbitante assim, é responsabilidade da Câmara. O prefeito, se ele agiu, né, se ele mandou, a Câmara aprovou, ainda que fosse 100%. Quer dizer, a Câmara ali, os representantes do povo na época, estariam dando condições ao prefeito de trabalhar com o orçamento que ele quisesse. Então, assim, eu concordo, né, que é exorbitante, eu não daria, se eu fosse vereador, eu não passaria essa carta, né, branca para o prefeito trabalhar. Mas se os colegas do passado fizeram, né, cada um com a sua consciência, e o prefeito, né, se ele trabalhou dessa forma, ainda os 40% não foram suficientes. Interessante isso, além de ter um valor exorbitante, ainda foi insuficiente, né, para cobrir os créditos orçamentários abertos. Então, que a Câmara, né, fique atenta justamente com essa questão da suplementação. Já estive falando de outra oportunidade, nós temos aqui o orçamento da União de 15%. Olha bem, um orçamento de trilhões, 15%. Nós temos aqui um orçamento de alguns milhões, né, que não chega a 20 milhões, suplementação de 40% a 60%, é você rasgar, né, a lei orçamentária e não tem nenhuma responsabilidade sobre ela. E o Legislativo tem a obrigação, a principal obrigação do Poder Legislativo é a fiscalização. Com o orçamento, né, com uma suplementação gigante, não tem como você fiscalizar. Certo? Então, assim, não querendo, né, até respeitando a ausência dos colegas que na época aprovaram talvez orçamento com margem tão alta, mas foi uma falha do Poder Legislativo. Obrigado. Bom, então finalizamos essa primeira etapa de discussão das contas aí específicas relativas ao ano de 2007 e vamos passar à primeira votação. Concluídas essas manifestações, vamos proceder à votação do projeto de resolução, informando que a votação será nominal, assim como nós já votamos o requerimento aqui, né, consignando o voto de cada um dos vereadores, né, reiterando que, ao ser perguntado, o vereador deve responder se aprova ou rejeita o projeto de resolução, que, para rejeitar o parecer do Tribunal de Contas, assim como já também é decidido, deve ter maioria de 2/3, ou seja, no mínimo 6 votos pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas. Solicitar então a senhora secretária Cristiane que proceda a chamada e a inquirição de cada... a leitura do projeto de resolução primeiro. Projeto de resolução número 09/2021. Aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2007 e contém outras providências, rejeitando-se o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A Câmara Municipal de Desterro do Melo aprovou, e eu, presidente da Câmara, nos termos do artigo 33, inciso 4 e artigo 42, inciso 5º, da Lei Orgânica Municipal e dos artigos 45, alínea 6 e 52 do Regimento Interno da Câmara Municipal, promulgo a seguinte resolução.
Considerando o teor do artigo 31, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Constituição da República, considerando a rejeição do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que opinou pela rejeição da prestação de contas municipal, processo número 750.131, de competência deste município, relativo ao exercício de 2007. Resolve. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas prestadas pelo senhor Rui Barbosa Fernandes, ex-prefeito municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, relativas ao exercício de 2007, rejeitando-se o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos autos da prestação de contas municipal de número 750.131. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se eventuais disposições em contrato. Sala das Comissões, Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, em 28 de maio de 2021. Assinado por Cristiano Pinheiro Luna, presidente, Paulo Ângelo Lopes da Silva, vice-presidente relator, Jerônimo Francisco de Melo, membro. Solicitar à senhora secretária, então, a consulta de cada vereador aí sobre a resposta de como julga o projeto de resolução. Senhor vereador Alípio Ferreira de Lima Filho, como o senhor vota? Devido à certidão de débito e estar em julgamento ainda, eu voto contra o projeto de resolução. Senhor vereador Cícero Sebastião dos Reis Silva, como o senhor vota? Voto contra o projeto de resolução número 9 de 2021, mantendo o parecer do Tribunal de Contas, rejeitando as contas de 2007 do então gestor Rui Barbosa Fernandes. Senhora vereadora Cleusa Barbosa Vespoli, como a senhora vota? Eu voto contra essas contas de 2007. Senhor vereador Fábio Júnior dos Santos, como o senhor vota? Considerando que a única conta que justamente pende ainda de julgamento pela Justiça, eu voto contra o projeto de resolução. Senhor vereador Jerônimo Francisco de Melo, como o senhor vota? Eu voto contra o projeto de resolução, mantendo o entendimento do Tribunal de Contas, que é pela rejeição das contas de 2007. Senhor vereador Luiz Henrique de Castro, como o senhor vota? Rejeição do projeto de resolução. Senhor vereador Luiz Júnior Antunes Coelho, como o senhor vota? Voto contrário ao projeto de resolução. Senhor vereador Paulo Ângelo Lopes da Silva, como o senhor vota? Contra o projeto de resolução. E eu, Cristiano Pinheiro Luna, também voto contra, o projeto de resolução, uma vez aí que se encontra, ficou aí esclarecido que se encontra na Justiça a questão aí da cobrança desse valor, né? Então, também voto contra o projeto de resolução. Então, considerando aí 9 votos pela rejeição do projeto de resolução, fica rejeitado o projeto de resolução e mantido o parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas do gestor Rui Barbosa Fernandes relativos ao exercício de 2007. Bom, findando essa conta, nós terminamos aqui a primeira fase desse julgamento, que foi a primeira discussão e a primeira votação dessas contas desde 2002 a 2008, que foram anulados aí os julgamentos na Justiça. Eu gostaria de ressaltar aqui que foram aí quase 20 horas de julgamento, foram 5 sessões, além dos trabalhos da comissão, e eu queria agradecer a participação de todos os vereadores aí e destacar mais uma vez a coragem dessa Câmara Legislativa, que assumiu os compromissos desde janeiro
e creio que nós estamos conseguindo aí, né, os 9 vereadores, a destacar o trabalho realmente da Câmara Legislativa e mostrar o serviço principalmente à população, né? Os debates foram muito válidos, cada um expôs aqui, né, as suas motivações, o seu sentido, né, e eu acho que isso deixou justamente muito claro à população aí todo o trabalho que nós tivemos durante esse período de julgamento. Nós ainda teremos uma segunda discussão e uma segunda votação desses projetos de lei, mas a gente precisa agora encerrar essa primeira fase e remarcar essa segunda votação e discussão, mas antes nós precisamos intimar o gestor novamente deste segundo ato, né, que seria do julgamento. Então nós vamos encerrar, eu creio que a gente não consegue determinar um dia e uma data agora, até porque nós vamos encerrar então essa 8ª reunião extraordinária e depois remarcar uma outra reunião extraordinária que será relativa a essa segunda discussão e segunda votação. Algum vereador tem mais alguma dúvida em relação ao rito ou ao procedimento do julgamento das contas? Então, agradecer aos senhores e senhoras vereadores aí. Eu declaro encerrado, então, essa 8ª reunião extraordinária. Muito obrigado, nosso boa noite a todos. Lembrando que às 7 horas ainda nós teremos uma outra reunião extraordinária, mas para tratar de projetos de lei do município aí. Muito obrigado, boa noite a todos.